Olá a todos, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, pessoal, nós estamos fazendo um esboço panorâmico de cada livro da Bíblia, não só expondo o texto, trazendo o assunto de cada livro, mas principalmente qual é a mensagem que Deus fala conosco através de cada um desses livros. São 66 livros ao todo, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Começamos em Gênesis e chegamos agora no livro de Esther. Bem, o livro de Esther conta a história de uma família que morava em Suzã, na capital, uma das capitais do reino persa, e essa história acontece justamente no período do reinado do rei Xerxes. Acontece entre o primeiro grupo que volta com Zorobabel para Jerusalém e o segundo grupo que volta com Esdras, mas não se passa nem na Babilônia nem em Jerusalém, mas na Pérsia mesmo, na capital, que é Suzã. Essa família se trata de uma jovem judia chamada Hadassa. Ela é criada pelo seu tio e primo Mordecai, e a história de Esther, que é o nome persa dela, ela tem o nome judaico Hadassa, mas o nome persa dela é Esther, ela vai se unir a Xerxes, né? Ela vai se tornar esposa de Xerxes e vai ter condições de livrar o povo de um conspirador, que é Ramã. Ramã, ele é agagita, ele é descendente do rei Agag, e Agag é o rei que lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 8, é poupado por Saul. E o que acontece é que ele tem um ódio mortal dos judeus e trama todo um plano. Ele tira sortes para determinar a data que o seu plano será executado, e para tirar sortes ele usa dados. Esses dados são chamados em hebraico de pur. Pur, guarda esse nome porque no finalzinho você vai entender o porquê, o que isso tem a ver com o nome de algo muito especial que vai acontecer no final dessa história. Então aguarda aí, no finalzinho você vai entender. O livro todo tem 10 capítulos, o capítulo-chave é o capítulo 4, justamente quando Mordecai faz com que Esther conheça o plano de Ramã. O tema central do livro é o livramento providenciado por Deus através de Esther. A mensagem principal do livro é que mesmo oculto, mesmo parecendo que Deus não está ali, ele está. Por que isso? Porque nós não vemos em todo o livro de Esther nem o nome de Deus, nem o nome de Israel. Nem Deus nem Israel aparecem, digamos assim, não estão visíveis, não estão aparentes no livro de Esther, mas estão ali, ocultos. Deus está agindo, mas não de forma aparente. Talvez você já tenha passado por algumas situações em que parece que Deus não está ali, parece que Deus não ouve a sua oração, parece que Deus não está olhando para você, mas pode ter certeza, é nesses momentos em que Ele está mais perto de você. É só você confiar. E a história de Esther fala justamente sobre isso. No começo do livro nós vemos ali um banquete do rei Xerxes. É um banquete que dura 187 dias, e claro, ele se embebeda nesse banquete e manda chamar Vasti, a sua esposa. Vasti não é propriamente o nome dela, muito provavelmente o nome dela era Mestres, né? E ela é exilada justamente porque ela não aceita esse exibicionismo de Xerxes. Ele chama ela, lá no livro de Esther ele é chamado de Assuero. Isso acontece devido à transliteração do nome do hebraico para o grego, né? Então de Rashoasha virou Assuero. Por isso que para nós em português está traduzido como Assuero. Mas ele manda chamar Vasti, ela não aceita, então ele tira ela, embora ela continue sendo sua esposa, ele deixa ela isolada, né? Tanto que o filho dela posteriormente, que é Artaxerxes, é o que vai assumir o trono de Xerxes. Mas então ele decide acatar ao conselho dos nobres, dos seus conselheiros ali próximos dele, de escolher uma nova esposa dentre as jovens do reino. E aí entra a história de Hadassa, aí entra Esther. Então ele pega todas as jovens do reino, se apresentam a ele, elas ficam ali se preparando, até que então ele vai escolher uma delas. E quem é que ele escolhe? Ele escolhe Esther. Esther se torna então a rainha. No capítulo 3 nós vamos ver o planejamento de Ramã para exterminar os judeus, é justamente quando ele tira a sorte, ele usa lá o Purim, né, que são os dados, que para tirar a sorte cai no dia 13 de Adar, que seria 11 meses depois, então ele tem aí 11 meses para executar o seu plano, e ele acaba convencendo o rei Xerxes de o permitir a executar esse plano. No capítulo 4, Esther convoca um jejum geral para todos os judeus por 3 dias, porque ela vai se apresentar diante do rei, ela não poderia fazer isso sem ser chamada, nenhuma esposa real poderia se apresentar diante do rei sem a convocação oficial do rei, então Esther vai fazer isso. No capítulo 5 ela entra em ação e convida o rei e Ramã para um banquete. Ela faz então um banquete, faz ali um jantar, e ela convida eles para um novo banquete no dia seguinte. Justamente nesse meio tempo, acontece que o rei não consegue dormir à noite, né? Talvez de ansiedade, não sei, mas ele não consegue, a Bíblia diz que ele não consegue dormir, e ele vai então à biblioteca e busca lá no livro dos Feitos Memoráveis algo para ler, para buscar o sono, né?
E ele encontra ali um texto dizendo que um homem salvou a sua vida. Esse homem é Mordecai. Mordecai, no primeiro banquete, ele ouve sobre a conspiração contra o rei, denuncia isso e salva a vida do rei. E então o rei quer recompensá-lo e chama Amã para aconselhá-lo. Ele pergunta para Amã o que é que um rei deve fazer para honrar alguém que ele deseja honrar. E Amã, pensando que é para ele, dá toda uma história, conta toda uma trama para ser honrado, pensando que é ele, e na verdade o rei então manda que Amã execute isso na vida de Mordecai. E aí começa toda uma reviravolta, tanto na história dos judeus, como na história da vida de Amã. E é justamente aí o meio do livro, a metade do livro. Depois disso nós vemos o segundo banquete, onde Esther revela o plano de Amã contra os judeus e contra ela própria, porque ela é judia. Amã é condenado à morte e ele acaba sendo enforcado na própria forca que ele tinha preparado para Mordecai. Depois disso, o rei dá autorização no capítulo 8 ao povo judeu para se defender, porque o decreto dele não pode ser reivindicado, ser removido, né? Não pode ser cancelado. Então ele dá autorização para que o povo se defenda. No capítulo 9 institui-se então a festa do Purim, porque o povo consegue se defender, preserva-se a vida dos judeus, e eles fazem então uma festa, porque assim como foi tirado sorte para matar, para destruir Israel, Deus mudou essa sorte, Deus mudou o Purim, Deus mudou a sorte. Deus é que a vida do povo de Israel está nas mãos de Deus e não dos homens. É isso que significa o Purim, a festa do Purim. E depois disso, no capítulo 10, fala do reconhecimento do rei Xerxes para Mordecai. Inclusive existe uma inscrição no local que é Borsippa, que é onde era o reino persa antigamente, e nessa capital diz que existe um tal de Marducã, que era muito próximo do rei Xerxes. E possivelmente, claro, não existe ainda a afirmação certa de que seja, mas possivelmente este Marducã que está lá é o Mordecai da Bíblia. Então, toda a história de Esther nos mostra que Deus, mesmo quando parece que ele não está lá, ele está sim providenciando o livramento, ele está guardando, ele está protegendo a vida daqueles que são dele. Então, se você confiar nele, se você confiar na palavra dele, pode ter certeza, ele sempre vai providenciar para você o livramento. Ele sempre vai mudar a situação para te favorecer, porque ele é Deus, ele guarda aqueles que são dele, tá bom? Que Deus abençoe e guarde a sua vida em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.